Olá, bom dia. A Comissão de Assuntos Econômicos se reúne daqui a pouco, às 10 horas. A repórter Dinalva Ferreira traz os destaques da pauta desta terça-feira. Proteger as áreas de Caatinga é o que prevê uma das propostas que estão na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos. A intenção é incluir essas áreas entre as prioritárias na aplicação de recursos do Fundo Nacional de Meio Ambiente. Outro projeto que está na pauta pretende aumentar os recursos para a educação. O projeto prevê que o dinheiro recuperado em ações de combate à corrupção vá para o Fundo Social, criado em 2010, e seja aplicado principalmente em projetos educacionais. Os senadores também deverão analisar em turno suplementar o projeto que prevê medidas para evitar que as loterias da Caixa Econômica sejam usadas para lavagem de dinheiro. Essa proposta do senador Álvaro Dias foi aprovada pela comissão na semana passada, mas terá que passar por uma segunda votação pelos senadores. Tivemos ganhadores incríveis, né? Um deles ganhou mais de 500 vezes na loteria. Um outro ganhou mais de 200 vezes. Um outro ganhou várias vezes em várias loterias no mesmo dia, em vários estados, em várias localidades. Portanto, ficava claro existir lavagem de dinheiro e certamente conluio entre uma ou outra lotérica, mais um ou outro funcionário da Caixa Econômica Federal, porque sem a participação deles não haveria possibilidade da lavagem de dinheiro. O que se entendeu é que alguém comprava o bilhete premiado com dinheiro sujo e obtinha o dinheiro limpo da Caixa Econômica Federal, porque se tornava suposto ganhador daquele prêmio. Nós apresentamos esse projeto com algumas salvaguardas para impedir que isso ocorra. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. Na Comissão de Infraestrutura, os senadores devem examinar o relatório sobre a política pública de implantação de energias alternativas e renováveis. Depois, está prevista a sabatina de Francisval Dias Mendes, indicado para diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAQ. Um dos itens na pauta da Comissão de Educação é o projeto que cria o selo de desburocratização e simplificação. Na Comissão de Meio Ambiente, um dos itens na pauta é o projeto que prevê incentivos fiscais e creditícios a pessoas físicas e jurídicas que promovam a exploração de florestas plantadas localizadas fora das áreas de preservação florestal. Construir pontes ou erguer barreiras. Esse é o tema de um ciclo de painéis promovido nesta segunda-feira pela Comissão de Relações Exteriores, com a participação de quem conhece a fundo a política externa de países que possuem interesses comuns com o Brasil, a exemplo da Rússia. Mesmo com a queda do regime comunista e a separação das repúblicas soviéticas até então submissas, a localização estratégica e principalmente o poderio militar fazem da Rússia uma peça-chave no jogo de poder entre as nações. Num cenário de conflitos armados com consequências imprevisíveis para o comércio internacional, torna-se fundamental conhecer e estudar os principais participantes desse xadrez. Para muitos economistas, existe uma certa complementariedade entre Rússia e Brasil. Se essa complementariedade for efetivamente verdadeira, porque a gente não pode esquecer alguma coisa que é muito importante. A Rússia tem uma capacidade tecnológica avantajada. Boa parceira comercial, a Rússia, em muitos aspectos, ainda é uma desconhecida dos brasileiros. Para os especialistas, compreendê-la é o primeiro passo para consolidar as relações diplomáticas e gerar outras oportunidades. O mundo é outro, a Rússia é outra. A Rússia hoje é um país que, embora tenha uma posição no mercado energético muito importante, domine o armamento nuclear, é uma nação empobrecida, é uma nação que não tem condições de disputar. Que este fascínio em relação à Rússia, esta intervenção da Rússia no cenário político europeu, como foi aqui justamente sublinhado, é antiga. Ao mesmo tempo que é antiga, este fascínio e este temor em relação ao que querem os russos. Afinal, o que querem os russos? O que quer a Rússia?
eu acho que quer respeito. Acho que vai ser um debate muito interessante e eu gostaria mais uma vez de deixar esse convite formulado a todos aqueles que hoje tiveram uma participação muito importante, os nossos internautas, por telefone, enfim, com as suas perguntas, com as suas indagações, com os seus questionamentos, com as suas opiniões. Pura e simplesmente, a participação de todos vocês é muito importante. No próximo dia 8, segunda-feira, às 18 horas, liguem a TV Senado pela internet ou pelo nosso portal para que vocês continuem participando para o brilhantismo desse nosso ciclo de painéis. O projeto que estabelece novas regras para estrangeiros e visitantes seguiu para a sanção do presidente da República. Chamada de Lei de Migração, a proposta tem gerado polêmica. A Lei de Migração, aprovada no Senado, substitui uma regra sobre estrangeiros que foi escrita em 1980, época em que o Brasil vivia uma situação bem diferente. A Lei de 1980, ela associa o imigrante a uma questão de segurança nacional. O imigrante ele é visto estrangeiro como um todo, na lei fala de estrangeiro, é vista como uma ameaça, né? A nova regra conseguiu, por exemplo, estabelecer o visto humanitário. Isso permite que pessoas que não se enquadram na situação de refúgio possam ingressar ao país quando vivem situações de ameaças que não são pessoais a ela, mas são um país de grande instabilidade ou com problemas decorrentes de catástrofes naturais. O texto criou também a possibilidade de pedir visto para fazer pesquisa, mesmo sem vínculo empregatício com o Instituto de Pesquisa, para tratamento de saúde, desde que a pessoa comprove meios de se manter no Brasil, para estudar e para fazer investimento. O visto de trabalho, que já existia, tem uma novidade. Pode ser concedido sem uma oferta formal de trabalho, desde que o imigrante comprove titulação em curso de ensino superior ou equivalente. O texto prevê os mesmos critérios para o pedido de residência no Brasil. O senador Caiado acredita que o projeto relaxa as fronteiras do Brasil no momento em que o resto do mundo está reforçando o controle migratório. A permanência de qualquer cidadão que entra no Brasil, vai assistir um jogo de futebol, depreda todo o estádio, comete crime, e esse cidadão vai ficar ainda no Brasil por 60 dias, podendo se explicar, não pode ser deportado imediatamente. Eu acho que o projeto está desatualizado. Esse é um projeto que existia naquela época, onde você tinha um convívio não com a prática do tráfico de drogas com essa intensidade e você também não tinha, tá certo, essa situação que hoje é uma realidade no mundo, que é o processo do terrorismo. O senador não foi o único a criticar a lei. Na internet ela foi muito atacada. Um dos críticos foi Luiz Felipe de Orleans e Bragança, herdeiro da família real brasileira. Além de reforçar a crítica ao livre trânsito dos indígenas, ele defendeu que a lei deveria estabelecer uma cota de imigrantes ou um filtro por qualificação das pessoas. A movimentação foi tanta que o autor da lei, o senador Aloysio Nunes, atualmente à frente do Ministério de Relações Exteriores, publicou um texto defendendo as novas regras de imigração. No texto, ele diz que não há uma só letra que dê para interpretar que o Brasil está abrindo as fronteiras. Sobre a questão indígena, ele explicou que a lei assegura algo que já é fato hoje, que o índio possa transitar nas áreas fronteiriças, onde tradicionalmente já habita, e que criminosos desrespeitam fronteiras independentemente da lei, que para eles deve existir o Código Penal, a Polícia e a Defesa Nacional. Ele lembrou do caráter multicultural do Brasil e, por último, chamou de terrorismo intelectual, hipocrisia e egoísmo o ataque feito à lei. Atualmente, estima-se que o número de imigrantes no Brasil não chegue a 1 milhão de pessoas. Como o texto prevê novas alternativas para vir ao Brasil legalmente, o migrante não vai mais precisar pedir refúgio para ganhar tempo. Essas pessoas que efetivamente não se enquadram na solicitação de refúgio, não vão precisar usar esse subterfúgio para conseguir uma regularização migratória no Brasil. Elas vão ter mais facilidade, maior facilidade para conseguir um visto e entrar no Brasil de acordo com a sua realidade. Ela quer apenas melhorar de vida. O Anmar, que veio da Síria para o Brasil há 3 anos, pediu refúgio por causa da guerra. Ele tem documento e até abriu
abrir um restaurante, mas ainda não teve o caso analisado. Ele diz que procurou um país onde poderia ter paz. A minha filha viu muitos gente morreu na rua. Eu não quero sair andar para a Europa. Quero mar. Gente muito morreu na mar. Não, eu quero certo. Não. Para quem já está no Brasil, o texto prevê uma anistia em forma de residência regular. Para recorrer a ela, a situação legal do imigrante não interessa. Pode estar irregular ou na fila do refúgio. Vale para todos, desde que tenham chegado ao Brasil até o dia 6 de julho de 2016. Você tem acesso a outras notícias na página da TV Senado na internet e também aqui na nossa programação. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.